Oi, gente, eu vou fazer um desenho para você ter consciência do teu corpo. Quando a gente tem um corpo, a gente precisa usar esse corpo a serviço de Deus. E como eu não tenho expertise no desenho, mas Deus me dá criatividade para isso. E o que importa não é o desenho em si, mas é qual parte do corpo que você está usando e que Deus pede para que você esteja preparado para servi-lo. Esse corpo é o corpo perfeito de todo ser humano, né? A gente está nesse mundo terra e aqui nós temos um corpo. O corpo, ele vem até aqui. Daqui para baixo, ó, daqui para baixo, ele é dividido em 3 fases da nossa vida. A fase até o umbigo, depois vem a fase até o joelho e depois vem a fase da base, que é a importância da base familiar para uma pessoa. É tudo que nós temos que ter, a importância dessa base, como que você foi criado, porque Deus te enviou para cá, para essa base, terra. Porém, aqui na cruz me revelada, eu faço um desenho, e eu vou fazer um desenho que tem a ver comigo agora, né? Que é um desenho que vai te mostrar que Deus é perfeito. Quando ele enviou a gente assim, com esse corpo, alma e mente, então aqui seria o corpo, essa parte aqui do meio seria a alma, e essa parte aqui, ó, seria a mente do Criador. Nesses 3 pontos aqui, que é a parte do corpo, que é onde você mais sofre o processo. Por quê? Porque o corpo, ele é dividido em 3 situações que você não tem consciência, a não ser depois que você já estiver neste plano aqui, tá? Que é o plano horizontal da tua vida. A gente vem de uma maneira do alto, que é de Deus. A mente do Criador, ela é perfeita. Ela é perfeita. Quando ele fez o movimento de te mandar para esse campo da terra, ele te fez pensando no projeto dele contigo. Agora imagina, no meu caso, quando eu descobri, eu tinha a mente do Criador para voltar a buscar dele a informação que o meu corpo precisava. O meu corpo, ele estava num nível que só tinha essa parte aqui, gente. Só essa parte aqui. Eu só tinha essa parte aqui. Eu fui descobrir depois que eu tinha essa parte aqui. E que eu precisava, tá? Me informar melhor sobre essa parte aqui. O que seria essa parte aqui? Seria a habilidade do pacificador, a habilidade do comunicador, é Deus, comunicador 9, a habilidade 9 é do comunicador Deus, ele tem algo a comunicar. E a minha parte que eu tinha para utilizar seria buscar me estimular. Esse é o estimulador. São habilidades. As habilidades de um corpo perfeito
é estimular, socializar, comunicar, produzir, pacificar a verdade, a justiça do Espírito de Deus. Isso é o perfeito. Sabe quem fez isso? Jesus. Jesus é que fez acontecer essa perfeição no nosso corpo. Porque Jesus, ele é o perfeito. Ele passou por uma morte na cruz. Ele viveu a cruz. Ele morreu na cruz. Entenda que nós somos pessoas que precisa estar focado nessa pessoa aqui, Jesus. É a pessoa que limpa todo o nosso sangue do corpo, que não consegue cumprir a vontade de Deus. Porque esse corpo, ele não vem completo como está aqui. Porque quem realmente completou nosso corpo e nos tirou de todas as dores foi Jesus. Então Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu assim, como uma pessoa. Mas cadê a nossa parte para se preencher como ele? É só com ele. Precisa ser pacificada essa situação. Gente, isso aqui para te explicar a nível espiritual, nem desenhando você está conseguindo entender, né? Mas entenda que você não existe aqui se não for pela presença perfeita de Jesus. É Ele em você. Aí você tem força para o teu corpo estimular, socializar, comunicar, produzir, pacificar. O que? A verdade, que é Jesus. A justiça, que é Jesus. O Espírito dele, que é real. Jesus está vivo aqui nessa parte espiritual, que é a mente de Deus, o Criador, e a mente de Jesus, que trouxe para nós as informações. Ele nos comunicou, ele é o sócio da nossa vida hoje, porque quando ele subiu, ele enviou, Deus enviou o Espírito Santo. Então nós temos um sócio para viver conosco dentro de nós, que é o próprio Jesus, tá? Assim você tem o conceito do que é servir a Deus. Servir a Deus não é você pegar teu corpo, a tua alma, o teu espírito, que você às vezes nem sabe que tem um espírito, gente. Você pensa que tem um espírito dentro de você, que é o Espírito Santo. Você não está com o Espírito Santo. Aqui na Terra não existe como você ter o Espírito Santo sem permitir que Jesus entre em você e ele seja o Espírito Santo em você, para que você possa ser comunicado, ser estimulado, ser socializado aqui, para ser realmente esse corpo produtor, pacificador da verdade e da justiça de Deus. Sabe quem que está aqui embaixo nessa terra e que ele tem o governo? É o espírito do mal. Gente, eu estou desenhando para você algo que não existe como manifestar isso na matéria, porque isso é espiritual. Eu estou falando do teu espírito. Eu estou falando do teu espírito. O teu espírito é a mente de Cristo em conexão com a tua mente, tá? A mente de Cristo em conexão com a tua mente. Aqui é a mente de Cristo.
Então, quando você vai ler na palavra, né? Você às vezes não entende nada. Você vai ler a Bíblia e não consegue entender. E é difícil você obedecer a algo que você não compreenda. Mas sabe como que você vai compreender? A partir do momento que você coloca o teu coração disponível para Jesus, tá? Pacificar a tua vida. Aí você vai conseguir completar teu corpo, porque aí é Deus produzindo em você a paz. Aí Ele consegue te colocar a verdade, a justiça do Espírito dele em você. Então, é algo enigmático, como diz minha filha, né? Você não consegue entender as pessoas que servem a Deus. Porque as pessoas que servem a Deus, elas têm habilidades que estão com Deus. E essas habilidades é de Deus. É Ele que nos estimula diariamente para sermos o corpo perfeito, para Ele trabalhar em nós. É Deus que precisa trabalhar em nós. Mas nós não temos um corpo perfeito, porque nós nem somos perfeitos sem Jesus. Então, eu deixo esse desenho enigmático aqui para você pensar. Para você pensar que quando eu coloco a cruz me revelada, eu estou colocando dentro de um processo de cura para a tua alma. A cura para a tua alma é algo que é só você que vai poder buscar, porque o Espírito está na tua alma. Então veja o que eu vou passar para você ali. A cruz que está ali, ó. A cruz que está ali é o teu corpo que precisa estar formado na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Senão o teu corpo não vale nada. O teu corpo só vale quando Jesus estiver dentro de você. Porque Jesus é vida. Jesus é real. Jesus, ele passou por essa terra. Gente, ponha isso na sua mente, porque se você não resistir a Jesus, se você ainda acha que com o teu corpo você vai conseguir chegar aí até os 100 anos, de que maneira? Pesando na vida dos teus filhos? Pesando na vida dos outros? Porque é uma cruz que você está carregando aí. É uma cruz que o espírito do mal quer que você carregue. Não, o teu corpo não é um peso. Porque se você tem Jesus dentro do teu corpo, você fica leve. Porque é Ele que vai estar em você, em Espírito Santo. Por isso é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a base da nossa vida hoje. A base da nossa vida é a família do reino. Depois que você passa dessa fase dos 14 aos 21, você já tem consciência de que você é uma pessoa adulta e que precisa oferecer o teu corpo, assim como Jesus ofereceu o dele para você. E nisso, você não precisa sofrer mais. Você só precisa obedecer aquilo que Deus está ordenando na palavra dele. Todo dia nós temos palavras para conversar com Deus. E esse dia a dia, a cruz bem revelada, ela vai te ensinar com técnicas, com ferramentas, que essas ferramentas é para edificar a tua vida, para fortalecer a tua vida como um todo, no corpo, na alma e no espírito. Não existe nenhuma terapia que leve a pessoa à assertividade da vida, a vida abundante com Jesus. Não existe. Essa terapia da cruz me revelada, ela me revelou o quanto Deus nos ama, o quanto Jesus busca um corpo para que ele entre e faça aquilo que ele fazia enquanto estava vivo aqui. Porque é ele o santo da tua vida. Enquanto as pessoas buscam santos, imagens
idolatrar coisas, achando que aquilo é que está dando vida para ela, essas pessoas estão cada dia mais, além de não ser bom para elas, ela está manifestando o mal dentro dela para aqueles que estão fora, que são as pessoas que ela mais ama às vezes. Então passa a ser um escravo de si mesmo, que é o que o espírito do mal quer com cada corpo humano, cada ser humano aqui na Terra é odiado pelo mal. Ele quer matar, roubar e destruir esse corpo, porque ele é destruindo esse corpo através da alma, que são os sentimentos, as emoções, as coisas que tem guardada no intelecto. Quando ele consegue isso, ele mata o espírito da pessoa. E você fica como Adão, separado do Espírito Santo de Deus. E você não vai conseguir a tua vida abundante aqui na Terra. E a eternidade, que é o mais importante. Viver a eternidade com Jesus está escrito. Em Apocalipse está escrito, gente, que haverá um momento que esse espírito do mal, que é o espírito do 666, ele vai tomar conta do corpo e da alma das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas deixaram o espírito dela abandonado nesse ambiente que é a terra, que é propício para o espírito do mal, largado, como se não tivesse dono. Nós temos um dono, temos sim, é Jesus Cristo, é o nosso dono. Ele lavou o nosso corpo, ele limpou o nosso corpo, ele limpou nossos pecados pelo corpo dele. Ele deu o corpo e deu o sangue dele para que nós não precisássemos ter mais o corpo sofrendo e o nosso sangue tóxico, sujo, porque da base, terra, não vem nada a não ser aquilo que já existe aqui na terra. Aqui jaz maligno, aqui o governo é do mal. Então você, pessoa que está aí, sabe, querendo uma vida abundante, cheia de alegria e felicidade aqui na terra, não se iluda, porque o governo da terra, ele não vai te dar, ele vai roubar, matar e destruir a tua vida como um todo. E você não vai viver a abundância que Jesus deu? Gente, é só você pensar com a tua própria mente. Em Romanos 12:2 fala isso. Paulo fala, apóstolo Paulo era uma pessoa revoltada matando cristãos, sem conhecer, como muita gente está fazendo aí. Estão se matando e matando outros, por não conhecer a verdade, não conhecer a justiça de Deus. A justiça de Deus foi feita. Jesus pagou o preço no mundo espiritual. Está escrito na palavra. Gente, se eu pudesse colocar na tua mente o que Deus colocou na minha, quando eu entendi em 2015 que eu falava dele, que eu tinha fé em Deus, mas eu não conhecia o Filho dele, o Jesus que nós conhecemos, ele está na cruz sangrando. Na idolatria é assim, na religiosidade é assim. Quem estuda a palavra já sabe que Jesus não está na cruz, que Jesus está vivo e que não precisamos de imagem para segurar na mão ou para se ajoelhar ou para se consolar. Nós não precisamos de imagens, porque nós, filhos de Deus, vivemos pelo aquilo que cremos, e cremos em Jesus Cristo, que ele realmente viveu, morreu, ressuscitou, o primeiro homem a ressuscitar no mundo espiritual, onde é algo que é só malignos que estarão, só os espíritos malignos que estarão. Não é para ser humano, gente. O ser humano é para crescer em espírito. O ser humano é para viver a vida que Jesus deixou aqui, colocada no passo a passo. Como viver um mundo que é o que nós vivemos, que é um mundo de ilusão,
Como viver esse mundo de ilusão? Pela fé. Porque isso verdadeiramente é uma ilusão. O que você tem no corpo é uma ilusão. Você precisa trazer teu espírito para dentro de você, que é o espírito que Jesus te deu de novo, ao você aceitá-lo como o irmão, como um amigo, como filho de Deus. Ao aceitá-lo, você está trazendo o Espírito de Deus para dentro de você, que esse é santo de verdade. E o teu espírito, aquele que foi criado em espírito antes de vir para a terra, esse espírito você conecta novamente à tua alma. E teu corpo agradece, porque teu corpo passa a ser verdadeiramente um corpo produtor, pacificador da verdade e da justiça de Deus. Você só precisa se envolver com essa aliança de amor que Jesus deixou em você. Ele te ama e você o ama. E com esse amor, com a graça de Deus, você vai viver o passo a passo. A graça que Jesus nos deixou foi libertar a todos. A graça que Jesus nos deixou foi salvar a todos, resgatando o nosso espírito para ir com Ele na cruz. Então, os espíritos dos seres humanos foram para a cruz com Jesus. Por isso, nós, como pessoa aqui na Terra, nós precisamos morrer no corpo, que é o batismo, que foi mostrado quando ele fez 30 anos. Foi mostrado. Quando ele fez o movimento de mergulhar deitado, onde João Batista batizou, ali ele estava dizendo, gente, vocês vão precisar morrer na carne, no corpo. Os desejos do corpo não existem mais. Os teus desejos serão os mesmos desejos do Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro desejo que você precisa. O teu sonho, aquilo que você quer que está lá, que você não consegue expressar, é a tua alma falando, é a tua alma pedindo ajuda. Porque a alma, gente, ela é que está no meio do caminho, ela é que fica nessa fase que eu coloquei no desenho, é ela que está ali, esperando você, para que você, em espírito, recriado no Espírito Santo de Deus, que é em Jesus, você possa sim viver essa vida abundante aqui na Terra. Então Jesus deixa marcas, sabe, aqui na Terra, da onde ele pisou, onde ele andou. Mas hoje ele quer andar através de você. Ele quer caminhar através de você. Ide pelo mundo todo. Então, é outro nível. Somos nós que somos esse corpo para Jesus. Nós somos o corpo que vai caminhar. E Ele vai estar dentro de nós. É pela fé. Sem fé, você não agrada o coração de Deus. Sem fé, você não é cristão. O cristão de verdade, ele vai viver pela fé em Jesus Cristo. E não vai precisar de mais nada, a não ser se comprometer com os 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como Jesus amou. Agora pensa comigo, como que você vai amar o outro como Jesus amou se você não conhece Jesus? Se você entende que Jesus ainda está na cruz, que você entende, né, que Jesus é religioso, se você entende que você ainda precisa ter, sabe, santos na tua mão, imagens na tua mão, ou, sei lá, outras espécies de idolatrias, isso não é do amor de Deus. Você está sendo enganado e iludido pelas mentiras
do espírito do mal, que é o Satanás, diabo. Lúcifer, que era o anjo de luz. Depois disso veio toda uma legião. O espírito do 666, que os fins do final do tempo mostra ali no Apocalipse 13:18, gente, está escrito. Então, eu depois de ter esse entendimento através do Rema, que é um centro de treinamento bíblico, onde não tem, é interdenominacional, justamente para a gente não se envolver com nenhuma denominação, mas se envolver com a verdade e a justiça de Deus, que está escrito na palavra. A Bíblia conta tudo. E olha, depois que eu entendi isso, que foi do ano passado para cá, e agora estou me graduando, inclusive, 2 anos estudando segunda, quarta e sexta, das 15 para as 8, das 19h45 até as 22, pontualmente, 3 vezes por semana durante 2 anos. Gente, eu entendi que o papel que eu tenho é de levar você a um conceito que não vai ser estudado na religiosidade, mas vai ser estudado no teu corpo. Então o teu corpo, ele é dividido em partes, e Deus sabe que você precisa estar com todo o corpo formado no espírito, na alma e no corpo. Então o corpo, alma e espírito é o que você precisa ajustar em você. Mas tudo começa no espírito. Por isso, eu convido você, venha passar pela cruz me revelada, que é uma metodologia terapêutica. É uma metodologia que vai ajudar você, cristão. Você que crê em Jesus, mas que não quer saber de igreja, não quer saber de religião. Como é que você vai então saber, gente? Então eu estou aqui para colocar para você aquilo que eu aprendi nesses 2 últimos anos, na palavra falada. Hoje eu tenho autoridade, sim, porque eu conheci através dos ajustes que faltavam. Esses ajustes você só vai conseguir aprender vivendo o processo, lendo a palavra, obedecendo a Deus, crendo nele. O justo vive pela fé. E nós que somos justos, que vivemos pela fé, que queremos viver uma vida de qualidade aqui, deixar para os nossos filhos, para a nossa família, a base que está na família do reino, nós precisamos estar em conexão com a verdade e a justiça de Deus. E a terapia vai te ajudar a entrar nessa verdade, nessa justiça de Deus, pelos princípios milenares, pelo amor e pela graça de Deus, pelo conceito de que você, quando bebê, não tinha consciência alguma de que era um Espírito de Deus, pelo conceito de quando você estava na tua segunda infância, a sociedade ainda buliu em você, ou seja, se achou dono de você. De uma maneira ou de outra, você foi influenciada pela sociedade, numa fase ainda subconsciente. E que depois, na fase da adolescência, piorou a situação de todo ser humano, porque esse adolescente não tinha conceito verdadeiro da justiça, da verdade, que é Jesus. Gente, é muito forte o que eu tenho para te oferecer. São apenas 4 sessões. Mas eu vou dizer para você, essas 4 sessões, eu como monitora do processo, porque eu passei por todo esse processo, eu venho desde 2003, vindo com esse projeto, que era a reconstrução do meu eu, fui montando o meu corpo nesses pedacinhos, quando você vê ali a cruz, são os nossos pedaços aqui na terra, que ficaram perdidos no estímulo do espírito do mal, na sociedade que por não conhecer isso,
na justiça, na verdade, só pela religiosidade. A sociedade é envolvida pelos particulares, pelos gostos pessoais, não pelo que Deus quer. E aí, chega na adolescência, o que acontece? Você vai comunicar coisas que nada tem a ver com Deus. Principalmente o perdão. Os princípios milenares, eles vão te dar condição de você ficar alinhada à vontade de Deus, a não sair mais desse desenho que forma a cruz. Esse desenho, ele forma a cruz, é para honrar Jesus. E esse desenho é o nosso corpo, gente, é o nosso corpo. Você não precisou ir com o teu corpo para a cruz, mas o espírito do mal, ele quer todo ser humano na cruz. E ele mantém esse ser humano na mente. Entenda, a palavra de Deus, a Bíblia diz, Jesus falou, o pai de vocês é o diabo, porque vocês não obedecem ao meu pai. Não creem em mim, que vim para salvar, mas creem na religiosidade, nos deuses dessa vida. Até quando você vai chamar pessoas de mestre, de guru, de mentor, de meu coach? Gente, isso é apenas é a sociedade colocando rótulos no corpo dela. Nós, como filhos de Deus, nós temos um mentor, nós temos sim um mestre, nós temos um coaching espiritual, nós temos um psiquiatra, um psicólogo espiritual, nós temos tudo em Jesus Cristo. Ele é o nosso maior mestre. Gente, cresça, enobreça a tua alma pelo teu espírito, seja um corpo produtor, pacificador da verdade, da justiça de Deus. Pacifique os teus primeiros passos da vida. A cruz bem revelada, ela vai te ajudar a pacificar esses passos. E você vai perceber que esses passos que te travam, que é o passo da infância, da segunda infância e da adolescência, onde você está travado, porque o espírito do mal não permite que você vá discernir espiritualmente. Ele faz questão, inclusive, de você dizer que o teu corpo é dividido em corpo, mente e alma, como o holístico fala, como a nova era fala. A igreja, que somos nós, a igreja de Cristo, nós falamos que o nosso corpo, ele é dividido no corpo, na alma e no Espírito de Deus. A nossa alma é que carrega a mente da mentira da sociedade. Aqueles que negam a verdade, que negam a justiça por justiças próprias. A justiça própria vai acabar com a sua vida enquanto você não perdoar a si mesmo. Enquanto você não entrar para dentro de você mesmo e querer reconstruir a tua história de vida, que foi o que eu fiz antes de 2015, você está fadado a viver um mundo religioso. Viver o mundo que Jesus já mostrou naquela época. Então, você mesmo, meu irmão, minha irmã, que não quer mais ir para a igreja, que não quer mais nem abrir a Bíblia, que já até descrente de Deus, é você que eu estou te dizendo. O diabo está roubando a tua mente, mentindo para você, porque ele é o pai da mentira. Ele vai entrar na tua mente o tempo todo, porque ali está a tua alma. Ali estão teus sentimentos, ali estão as tuas ofensas, ali estão os olhares, coisas que você viveu no passado e que ainda vive carregando como se um peso, como se fosse a cruz. Gente, você tem um corpo, você precisa crescer no espírito.
E é esse o trabalho da cruz me revelada, é ajudar você a crescer no teu espírito, desenvolver o teu espírito ao Espírito Santo de Deus. É Ele o teu sócio, é Jesus o teu sócio, é Jesus o caminho, a verdade e a vida para a tua vida. Não existe outro caminho que vai levar a Deus se não é por Jesus. Está escrito na palavra, a Bíblia fala. Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Está tudo escrito. Mas se você não entender que o teu corpo já foi escrito todos os dias da tua vida, que Jesus já determinou o plano dele em você. Você é o plano perfeito de Deus. Mas ele colocou para você habilidades que são dele. E ele colocou habilidades na tua infância, na tua adolescência, na tua parte adulta, para que você busque as habilidades de Deus. Quais são as habilidades de Deus? Estimular você, viver contigo como sócio nessa sociedade mentirosa que nós vivemos, porque nada aqui é verdade. Se não buscar da Bíblia, buscar da palavra de Deus, você está buscando coisas que são meias verdades. Por isso que às vezes você se decepciona com as pessoas na própria igreja. Gente, as pessoas não são perfeitas. Se você se decepciona com as pessoas da igreja, é porque você está guardando isso na tua alma. E é isso que o diabo está querendo. É isso que o adversário está querendo. Que você saia da conexão do Espírito de Deus. Então, quando você entrar numa igreja, entre para ouvir a palavra. Mas creia, tem lugares que você entra e você nem abrem a palavra para você ler. E quando abrem ainda, abrem para ler, mas depois tem o sofismo, o paralogismo, que faz você ser enganada. O diabo, ele vai te dar, mas ele vai cobrar. Ele vai te dar, mas ele vai cobrar. Ele vai te dar e ele vai cobrar. Deus só tem para te dar. Deus só tem para te dar. Deus só tem para te dar, porque Ele já te deu tudo o que Ele podia dar de melhor para a tua vida. Ele deu a própria vida, o sangue puro dele, sem mácula, Ele deu para a tua vida. Então, se a tua vida está difícil, se você está com problema de saúde, se você está com problemas psicossomáticos que ainda não se manifestou no corpo, que são doenças que a medicina não explica, doenças da alma, doenças do emocional, que às vezes vêm de geração em geração. Seja você o levante da tua vida, seja você a coluna na tua casa, na tua vida. Seja você um corpo produtor, pacificador da verdade e da justiça de Deus. Sério, gente, eu sou Eliane Kovaleski, uma pessoa que em 2003 resolveu buscar Deus para fazer justiça. E a justiça de Deus prevaleceu na minha vida. Em 2015, Deus me trouxe para a palavra dele. A palavra de Deus está aqui. Aqui ele se comunica com a gente. Aqui ele é o nosso sócio. Aqui ele tem todas as instruções para a gente não se perder aqui nesse mundo terra. Ele tem toda a comunicação através do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Gente, isso não é brincadeira. Isso é a coisa mais séria que eu posso te falar com os meus 65 anos. E que eu sei que ainda tenho pelo menos mais 30 pela frente para poder dizer para você. Você é um ser perfeito para Deus. Ele te fez a imagem dele, a semelhança dele, para você ser esse corpo produtor e pacificador. Como você vai pacificar as tuas dores se não for por Jesus? O único que conseguiu vencer o mal foi o próprio Deus, dividido em 3 para nós.
o Deus que criou a gente, o Deus que salvou a gente e o Deus que manifesta a obra dele na gente. Isso tudo está nesse método terapêutico, a cruz me revelada. Porque nada mais é que você mesmo resgatando a tua identidade espiritual através do teu perfil de habilidades com Deus, um PhD espiritual. Não existe no mundo isto, mas existe dentro de mim, porque foi assim que eu fui resgatada por Deus. Assim Ele me chamou pelo nome. Então, é a maneira que eu tenho terapeuticamente de te ajudar. E claro, depois das 4 sessões, você vai entender que a tua mente, ela precisava ser renovada, assim como Paulo fala em Romanos 12:2. Não se conforme com este mundo, mas renove a tua mente, para que você possa comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sério, gente, eu tô vivendo esse dia a dia da cruz, porque ela me revelou que eu sou um ser de Deus, um filho de Deus, como você também é. Não perca mais tempo, invista na tua história de vida, para que você entenda que tudo que você viveu até hoje, Jesus já viveu por você. E Jesus, inclusive, já limpou tudo. Jesus já tirou todos os pecados. Mas o adversário, ele é acusador. Ele vai ficar colocando na tua mente a dor, para que você não saia da dor. A consciência do pecado, ele não quer que você saia da consciência de Adão, da lei do Antigo Testamento. Nós estamos no novo, que é Cristo, é a nova criação. Nós somos a nação santa, a geração eleita, o povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, para anunciar aquilo que Jesus fez, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a verdadeira luz. Seja você essa pessoa também, assim como fui eu. Quando eu conheci 1 Pedro 2,9 e entendi que eu sou a nação santa, a geração eleita do sacerdote, o supremo sacerdote, que é o nosso Deus soberano, e que aqui eu tenho o governo da vida, o comando da vida, por meio do Espírito Santo de Deus. Gente, é uma libertação no teu espírito. E sabe quem vai ficar muito feliz aí dentro? A tua alma, aquela parte da tua infância, da tua segunda infância, e aquela parte adolescente, que a gente só faz coisas que não deveria fazer, mas está na hora de crescer. Cresça espiritualmente, participando com Jesus, honrando Jesus, passando por esses 4 passos na cruz me revelada, que nada mais é colocando o teu corpo em ordem, como Deus fez, perfeito. Então fica o convite, venha conhecer um método terapêutico, a cruz me revelada. Quem quiser conhecer mais, no YouTube está ali o testemunho, a cruz me revelada. Está no Instagram, você consegue no link ver o meu testemunho de vida. Eu sou um testemunho da verdade e da justiça de Deus. Por isso eu monitoro esses 4 passos, porque dia a dia é novidade com Jesus. É dia a dia. Por isso a vida é abundante e eterna. Garanta uma vida de qualidade para você. E seja você aquele que vai ser a coluna para que Deus possa utilizar o teu corpo para ser um corpo produtor, pacificador da verdade e da justiça de Deus.
Graça e paz na tua vida. É o que eu desejo de todo o coração. Vida abundante e eterna para você e para tua descendência. Em nome de Jesus, só pelo nome de Jesus é que nós estamos vivendo a vida abundante aqui. Não desista, persista. Jamais Deus desistirá de você. Então, seja perseverante, insista, persista e não desista, porque Deus não desistiu de você e eu não vou desistir das pessoas também. Eu estou aqui para fazer um trabalho singular, onde vai te ajudar muito a você voltar a ser aquilo que Deus já determinou. Você é filho, creia, volte à origem da tua vida espiritual com o teu Pai Celestial. Até mais!